pessoal, hoje a gente começa mais um episódio do Up Enfoque da série de Bem-Estar Animal e hoje quem é entrevistado da vez é o Pedro Esteves Trindade. O Pedro trabalha na área de bem-estar animal, né? O Pedro é doutor dentro da temática da área. Ele fez mestrado na Unesp de Jaboticabal, dentro da área de bem-estar animal, doutorado na Unesp de Botucatu, trabalhando com avaliação de dor em equinos. Fez estágio no exterior, né, dentro da área de bem-estar animal, durante o mestrado, e hoje ele é pós-doutor em inteligência artificial na avaliação de dor em equinos. O Pedro está aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre bem-estar animal em equinos, principalmente, e além disso ele é cientista de dados, né, trabalha um pouquinho com esses modelos dentro da avaliação de bem-estar em animais. Pedro, seja muito bem-vindo, prazer, e conte para nós um pouquinho sobre você, o que você trabalha dentro da área. Olá, Camila. Olá a todos. Muitíssimo obrigado por a chance, né? Essa oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é sempre um prazer e uma honra. Obrigado. Eu sou Pedro. A minha história com cavalos ela é um pouco antiga. Eu, desde pequeno, sempre gostei muito de cavalos. Então, aquilo começa um pouco precoce. Antes da graduação, eu já montava. Eu fiz equitação, né? Fiz salto clássico. E depois eu passei a dar aula de equitação para crianças. Então isso trouxe uma vivência com o cavalo muito interessante e bem estreita, não é? Então me aproximou cada vez mais dos cavalos, e é claro que aí eu acabei, né, a vida me conduziu a fazer medicina veterinária, e dentro das várias disciplinas que ali estavam, eu me apaixonei pelo bem-estar logo de cara e comecei a fazer iniciação científica, trabalhando com o bem-estar dos cavalos. Sequencialmente, né, fui lá fazer o meu mestrado, especificamente, né, trabalhando com avaliações para entender o cansaço físico dos cavalos durante e após um exercício, por exemplo. Será que a gente consegue diagnosticar a olho nu, por exemplo, o cansaço físico nos cavalos? Será que existe alguma careta, algum sinal comportamental visível a olho nu para se dar um diagnóstico aí, um ponto de corte de cansaço físico nos cavalos? Existe sim, já vou dar essa deixa, daqui a pouco nós vamos conversar um pouco mais sobre isso também. Depois do meu mestrado, eu fiz um tempo na Suécia, morei lá, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com a Pia Henderson e com a Linda Killing, para entender um pouquinho mais, não só sobre comportamento e bem-estar de equinos, mas especificamente expressões faciais, aonde a Pia Henderson, né, pesquisadora dinamarquesa, porém, né, na Universidade Sueca, desenvolveu uma das escalas para se avaliar dor em equinos através das contrações e tensões faciais. Então eu tive um estreitamento de laços ali muito importante com essa parte de configuração facial. Voltando ao Brasil, eu ingressei num doutorado e comecei a estudar de forma assim, bastante aprofundada técnicas para se avaliar dor nos animais, que é uma das grandes áreas do bem-estar animal. E é por isso que a gente, hoje em dia, trabalha-se, né, vamos tratar disso com mais profundidade, a dor diagnosticada através do comportamento. E aí que entra o Pedro, né, para investigar a dor através do comportamento nos equinos. E atrelado a isso tudo, sempre alicerçado na estatística, sempre alicerçado nos códigos. Então, sempre fui muito curioso e muito intrigado com essa parte. E hoje em dia, tanto é que eu faço pós-doutorado, buscando entender como que a inteligência artificial, que está no nosso dia a dia, que está no seu dia a dia, que está no seu smartphone, na sua web, em todo lugar que a gente passa, como que ela pode contribuir para o bem-estar dos animais especificamente e dos equinos. Então, essa é basicamente a historinha do Pedro aí, é onde que eu tô, Camila. Muito bacana, Pedro. Essa área de bem-estar, principalmente no Brasil, é uma área que vem crescendo muito, né, em todos os animais, principalmente vertebrados, e tem um grande campo de pesquisa, né, tanto em animais silvestres, animais de produção, animais destinados à pesquisa. Então, é bem interessante esse enfoque de trabalho, né. Pedro, eu queria começar perguntando com relação a, quando a gente fala de bem-estar, né, falando de bem-estar de forma geral, como que a gente poderia melhorar a qualidade de vida dos equinos e qual que é a situação do Brasil, né, nesse quesito, né, do bem-estar de animais, principalmente voltado para cavalos, né, que é mais o que você está trabalhando? Essa é uma pergunta muito interessante.
Quando a gente pensa em equinos, a gente precisa pensar no complexo do agronegócio do cavalo, que justamente o nome propriamente já fala, complexo, porque ele não é uma linha, né, uma escala produtiva linear. Existem diversas formas de inputs e outputs nesse entremeio de linhas do complexo do agronegócio do cavalo. Dessa forma, para a gente entender os desafios, eu acho que a gente precisa primeiro entender que existem duas grandes esferas. No meu entendimento, hoje, né, dia 5/4/2022, a gente pode entender que uma grande esfera é a esfera dos cavalos de trabalho. E por que essa é uma grande esfera? Porque 70% dos animais que estão no nosso país, que estão no Brasil, eles são destinados ao auxílio nas fazendas agropecuárias. Então, a grande maioria do nosso rebanho, ela é um cavalo voltado para a lida com o gado, em especial. Dentro da agropecuária, é claro que você vai ter o pequeno produtor de leite, que vai ter um animal de tração, uma fazenda agrícola pode ter algum animal para tração ali, mas grande parte desse rebanho, a maioria dele, é destinada às fazendas de lida com o gado. E ele vai ser usado para quê? Basicamente para conduzir, né, fazer a movimentação do gado sobre as pastagens, trazer o gado para o centro de curral, levar de volta até o seu respectivo pasto, identificação de cio, tratar animais, enfim, tem diversas funcionalidades esses animais dentro de uma fazenda de gado de corte. Aí você deve estar se perguntando, Pedro, mas não dá para usar uma moto? Não dá para usar um quadriciclo? Dá. Mas vamos ver um cenário real? Se você for, por exemplo, em áreas brasileiras em que a gente tem a maior parte, né, de criação de gado, Mato Grosso, por exemplo, como é as pastagens? Ela é igual ao Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul, a boa parte da pastagem do Rio Grande do Sul é plano. Então você consegue acessar com uma moto, consegue acessar, por exemplo, com um quadriciclo. E quando você tem alguma pastagem que você precisa cruzar um rio, uma área alagada, uma parte de mata, como que você vai conseguir fazer esse trabalho, seja com uma moto, seja com um quadriciclo ou até com o drone? Então, desse modo, a gente acaba vendo a importância desses animais na condução, ou seja, de uma fazenda de gado de corte. Olha a proporção que tem. Por isso que eles ainda são usados, né, desta forma. Sem contar que a mão de obra que está envolvida ali não é uma mão de obra tecnificada, né, para, por exemplo, proceder esse tipo de atividade com drone. Você precisaria ter uma mão de obra tecnificada e nós não temos. Então, esses dois fatores, né, a funcionalidade e a versatilidade do equino, mediante as adversidades ambientais que ele vai ter que transcorrer durante, né, esse trabalho na lida, acrescido a mão de obra desqualificada, a gente mostra aí a importância desse rebanho, não é? Eu costumo dizer que esse rebanho de equinos, porque nós estamos aqui para falar de bem-estar, né, eu tive que contar esse início, ele é um enorme rebanho invisível. Enorme rebanho porque ele é o maior, né, em número de cabeças. Nós temos aí 1/3 dos cavalos, como eu já falei, que estão na lida com o gado. Mas eles são invisíveis. Por que eles são invisíveis? Porque as questões de bem-estar que os cercam, elas estão sendo, muitas vezes, negligenciadas. Eles vivem numa circunstância bastante diferente daqueles que nós estamos acostumados a ver na universidade, que ficam, por exemplo, em piquetes pequenos, ou que ficam em baias, ou que ficam nos hospitais veterinários, né, em baias, né, hípicas e centros hípicos. Eles vivem em pastagens, o que me parece bastante adequado para a sua biologia da espécie, que favorece o bem-estar. Eles podem caminhar durante períodos, né, longos e distâncias mais longas, porque ficam em pastos maiores, ficam em grupo, o que é muito importante. O cavalo, o equino, ele é um animal gregário, ele precisa sociabilizar, ele precisa estabelecer essa estrutura social, e essa dinâmica é muito importante para ele. Ele é um animal gregário. Visto isso, esses dois pontos, a gente acaba atendendo para o cavalo de lida. Muito embora existem diversos desafios aí. O primeiro deles é, por exemplo, o descaso na pastagem. É difícil você encontrar uma fazenda
que aloje bovinos e equinos e que tenha uma pastagem apropriada, uma forrageira apropriada para a espécie, para o ecos cavalos. Normalmente eles colocam no pastinho, esse pasto aqui está parado, não tem boi nenhum, não tem animal nenhum, coloca o cavalo lá. A partir do momento que aquele pasto fica baixo, vamos achar um outro, e assim vai. Então você muitas vezes até não tem nem cobertura, seja artificial ou seja natural, para sombra. Né? Você não tem uma cobertura de proteção das radiações solares. Então, esse é um ponto de desafio muito forte. Outro ponto é, vamos dizer, um descaso e um descuido com os animais totais. O estudo do agronegócio do cavalo, que foi feito em 2006 e depois repetido em 2016, né, conduzido por um grupo de pesquisadores, mostrou para nós que esses cavalos, eles têm um investimento muito baixo. O que ele quer dizer com isso? Mal e mal, eles recebem vermífugo, né, que vai custar aí muito pouco por ano por esse animal, né, se ele for tomar vermífugo a cada tempo, né. Então, a gente percebe que o investimento nesses animais é muito baixo. O que não acontece, por exemplo, com o casqueamento, ou seja, um cuidado com os cascos. Normalmente, os cascos vão se desgastando com o passar do tempo mesmo, né, às vezes pela própria abrasão do solo onde o animal está sendo trabalhado. Não tem qualquer cuidado, né, com a parte odontológica, vacinação. Então, esses são todos desafios que eu entendo que nós, como técnicos, precisamos levar essa informação ao campo, levar essa informação às pessoas que estão lá trabalhando, porque esses animais, eles requerem esse cuidado. Além disso, a gente não pode se esquecer de toda a parte de equipamentos. Então, existem alguns tipos de sela, alguns tipos de arreio, que são menos apropriados e outros que são mais adequados para o uso, né, desses animais. Ou seja, alguns dos tipos de arreio que existem, por exemplo, um arreio cutiano, que é o arreio mais utilizado, ele é famoso, né? Ele chama-se arreio banana. Esse arreio, ele é mole, ele é flexível. Por ele ser flexível, a distribuição de peso ao longo do dorso do animal acontece de forma localizada. Ou seja, todo o peso do equitador, do vaqueiro, vai se localizar, vai se concentrar exatamente embaixo da onde o vaqueiro está montado. E isso é muito ruim, porque quando você diminui a superfície de contato, você aumenta a pressão nessa região. E é óbvio, né? Isso vai causar uma isquemia momentânea, ou seja, uma parada da circulação periférica naquele momento, e se isso acontecer de forma crônica, vai gerar lesões. Muitas vezes lesões até em superfícies ósseas, onde você tem mais contato com o osso, como por exemplo, na coluna vertebral. E, curiosamente, esse tipo de arreio é o mais utilizado, porque ele é o mais barato. Normalmente ele tem um valor muito menor, justamente pela falta da armação. Ele não tem armação, então ele fica mais barato. Então perceba, Camila, que a gente tem diversos desafios assim muito específicos dos cavalos de lida, por exemplo. Uma outra categoria que está junto dos cavalos de lida, né, são os cavalos de trabalho, né, de carroça, de tração, que eles sofrem com outras questões, são outros desafios e até muitas vezes legais, não é? Essa é uma grande esfera, eu entendo. Uma segunda grande esfera dos cavalos no Brasil são os cavalos de esporte, cavalos de lazer e aqueles cavalos de terapia, né? E também de uso militar. E por que eu coloquei eles todos numa mesma esfera para a gente entender? Porque o alojamento deles é muito semelhante. Na maioria dos casos, eles vivem ou dentro de baias ou dentro de piquetes muito pequenos, com restrição social. Muitas vezes, se eles estão num piquete, eles não estão em piquete coletivo, é um piquete individual, né? Então já está ferindo aí uma das importâncias, dos comportamentos relevantes para a espécie, e uma restrição de movimento, ou seja, ele não vai se locomover do mesmo modo que um cavalo de lida, por exemplo. Então você percebe que me parece que são cenários opostos. E isso vai gerar problemas, ou melhor assim dizendo, desafios diferentes. O cavalo que está em baia, ou que está em piquete, um piquete pequeno, individual,
muitas vezes ele pode ter um desafio, né? Um dos desafios pode ser as estereotipias, não é? Ele vive num ambiente que é totalmente estéril, que não tem graça para ele, é tediante, não é? Aquilo é enfadonho, é chato, e aí ele não tem o que se fazer naquela situação. E isso gera uma ansiedade, né? E você vai ter as estereotipias, né? Duas grandes classes de estereotipias, as orais e as locomotoras. Normalmente, as estereotipias orais, elas se dão por conta de uma insuficiência oral, ou seja, ele está mastigando menos. Se a gente pensar que um cavalo, o Equus cabalus, né, que vivia há muito tempo sozinho na natureza, ele evoluiu pastejando muito tempo, ou seja, o ato de forragear, de pastejar. E esse ato consiste em buscar um alimento, apanhar um alimento que ele tem uma maior preferência, que tem um cheirinho mais gostoso, que tem um gostinho mais agradável, não é? Não é simplesmente lá baixar a cabeça e nhaque, 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 nhaque. Não, ele vai buscar, ele tem uma seleção. Esse animal é altamente seletivo. Muito bem. E ele passa muito tempo, quase que 20 horas, dentro das 24 horas, pastejando. É o tempo todo com a cabeça baixa, mordiscando algum matinho ali que ele achou interessante. Quando você coloca ele numa baia, restringindo ele de buscar novos odores, novas, né, experiências, aquilo já fica meio tedioso. E quando você oferece comidas regulares e que ele vai comer aquilo em 40, 50 minutos, quanto tempo ele demora para comer 3 quilos de feno, né, que é um tablet normalmente, que se oferece a um animal no chão, por exemplo. Isso acaba gerando uma insatisfação oral, não é? E acaba gerando aí o desenvolvimento de estereotipias orais, né, o cribbing, né, que é a aerofagia, ou muitas vezes a coprofagia, e a falta de movimentação, a restrição que esses animais acabam sendo impostos, vai causar uma insatisfação locomotora, ele se sente a necessidade de se locomover, e isso pode gerar algumas outras estereotipias, como por exemplo o pacing, que ele vai ficar caminhando, por exemplo, num mesmo percurso, pode ser em círculos, normalmente ele fica andando em círculos dentro da baia, e aquilo não tem uma variação, é um movimento repetitivo e constante. E aparentemente não tem um objetivo óbvio, né? Essa é a definição das estereotipias em geral. Outra estereotipia que acontece também por uma insatisfação locomotora é o waving, né? Ele fica pendulante de um lado e para o outro, né? Com a região torácica, né? Cabeça, pescoço, tórax e membros torácicos, de um lado para o outro. Como eu fico fazendo aqui, ó. Como se eu ficasse fazendo isso aqui, o tempo todo. Muitas vezes, no momento de pré-excitação, não é? Então ele sabe que ele vai receber o volumoso ou o concentrado X hora, porque ele entra numa rotina. Então, 1 hora, 1h30, 2 horas antes, ele já fica ansioso por aquilo, porque é um alimento altamente palatável, especialmente o concentrado, e ele vai ficando ansioso por aquilo. Bom, isso é bem complicado de se resolver, não é o nosso foco aqui adentrar nessa parte de estereotipia, mas mostrar um overview. Esse é um ponto, tá? Mas existem pontos mais simples. Algumas baias são tão pequenas que impossibilitam os animais de se levantar e se deitar. Então, apesar da gente ter uma relação da altura da cernelha com o tamanho mais adequado das baias, a gente não pode levar em consideração apenas isso. A gente precisa levar em consideração outros fatores também, como, por exemplo, a altura que você preenche, né, que você mantém o preenchimento da cama, seja maravalha, palha de arroz, o que você, né, o que for da preferência ali. Então, são desafios, no meu entendimento, diferentes. Enquanto o cavalo de lida, né, a esfera do cavalo de lida está tentando lidar com a falta de cuidado, ele é um animal esquecido, é um enorme rebanho invisível, né? Não recebe vacina, não recebe vermífugo, ninguém o casqueia, não tem cuidados odontológicos. A doma é muitas vezes complexa, não é? Chamam-se de doma racional, mas isso ainda está em processo de acontecimento no Brasil. Em muitos casos não é, tá? Nós temos todo esse cenário, certo? Por outro lado, em contrapartida, os cavalos de esporte, os cavalos, né, de lazer, a maioria deles, tenham cuidado com vermifugação, vacina, odontologia, podologia, muito embora esse cuidado me parece às vezes excessivo, né? E a gente coloca ele numa baia isolado, porque eu não quero que ele tenha nenhum arranhão, eu não quero que ele tenha nenhuma mordidinha
E cavalo é cavalo, né? Às vezes ele vai passar em algum lugar, tem alguma né, espinho de alguma plantinha e vai riscar o pelo dele, vai ficar marcadinho, vai às vezes queimar do sol. É normal, cavalo é cavalo, não é? Ele não é um pelúcia. Apesar deles parecerem muito fofinhos, eles ainda são ecos cavalos. Então, eu acho que são essas duas esferas as grandes dificuldades que nós temos. E se a pessoa deseja tentar causar melhorias ou tentar, de alguma forma, implementar o nível de bem-estar desses animais, ele precisa entender essas duas esferas. Primeiramente, essas duas esferas, porque elas me parecem distintas, né? Enquanto um está sofrendo mediante alguma situação específica, como o cavalo de lida, os cavalos de esporte estão sofrendo devido a outras situações diferentes do cavalo de lida. Talvez a gente tinha que colocar todo mundo numa sala, né, Camila? E para conversar. Falou, então é o seguinte, ó, vamos conversar, vocês ensinem o pessoal do esporte a deixar os cavalos juntos e soltos, e o pessoal do esporte ensina o pessoal lá que está no campo a cuidar, né, a ter podologia, odontologia e etc. Para esses animais. Então, eu acho que esse é o panorama de desafios que nós temos aqui no país, tá? É claro que eu não estou levando em conta cada um dos mínimos detalhes. Como eu falei, temos os cavalos de tração, de carroça, temos os cavalos de tração nas outras fazendas menores, temos os cavalos de polícia montada, né, que são usados em serviço, são outras questões também, né? E existem questões que são convergentes a todas essas, como, por exemplo, a doma, como, por exemplo, a reprodução, como, por exemplo, a lactação, como, por exemplo, e tudo que vem antes da doma, né? O encabresteamento, muitas vezes o imprint. Então, todo esse processo, ele pode ser aplicável nessas duas esferas. Então, perceba que algumas coisas são comuns, como, por exemplo, a doma, ou a pré-doma, né? O encabresteamento, o imprint, e outras são particularidades muito específicas desses dois cenários. Muito bacana, Pedro. Você citou vários componentes importantes, né? Você falou do ambiente, né? Não só do animal em si, mas o indicador do ambiente, né? Tem a relação também homem e animal, né? E baseado nesses indicadores de avaliação, né? Nessas formas de avaliação do bem-estar, como que tá aqui que se encontra hoje, né? Esses protocolos, essas certificações, principalmente no Brasil, a respeito da avaliação dos indicadores de bem-estar animal? Camila, esse é um ponto interessante, né? Porque se nós estamos falando de bem-estar, a gente precisa conseguir medi-los de forma científica e que essa mensuração ela seja repetível e reproducível, né? Então é importante a gente conseguir aplicar isso de forma científica. O bem-estar precisa ser avaliado de forma científica. Um protocolo, existem, na verdade, 2 protocolos atualmente muito conhecidos para se fazer a avaliação de bem-estar em equinos. Um é um primeiro projeto que foi criado em 2011, de Wageningen, lá da Universidade de Utrecht, e outro foi um outro protocolo conduzido em 2015, né, coordenado aqui também do Brasil em parceria com a União Europeia pelo professor Adroaldo Zanella, chamado EWIN. Ambos esses protocolos, eles são baseados em um conceito, né, em um painel, uma plataforma de trabalho que nós podemos chamar de 4 princípios. Então, o primeiro princípio é o da boa alimentação, né? Então, você vai ver medidas tanto no animal quanto no ambiente que vão indicar o estado nutricional desse animal. Assim como tem para outras espécies, como, por exemplo, medidas que você pode ver facilmente no animal. O score de condição corporal. Ou como, por exemplo, o score de desidratação fazendo o teste de tugor cutâneo. Quando você puxa a pele do animal, solta, e você percebe o tempo que essa pele demora para retomar sua posição inicial. Então, perceba que a base, né, desses protocolos são indicadores práticos e de fácil aplicação, que você consiga fazer sem qualquer tipo de equipamento sofisticado. Porque a ideia deles é justamente fazer uma auditoria. Então, é você conseguir, por exemplo, se dirigir até a fazenda em 1 hora, trabalhar durante 6 horas para avaliar aquele grupo de animais, obviamente que talvez não todos, se
forem muitos, e depois dirigir mais 1 hora até o seu destino final, né, o seu trabalho. E aí você fecha 8 horas de trabalho. Então, é para isso que esses protocolos foram criados, nesse cenário. Então, voltando à parte dos princípios, um segundo princípio é da boa saúde. Então, você vai ver medidas tanto no animal quanto no ambiente que vão te indicar o estado de saúde daquele animal. Descarga nasal, corrimento vulvar, sinais de diarreia, são todos sinais que você consegue ver através de scores visuais no animal. E o que é muito importante, né? Você não vai perguntar para ninguém, né? Não é um formulário, não é um questionário para você perguntar para o tutor ou para o responsável pelos animais, porque aí você vai ter a interpretação dele e também, né, a fidedignidade desse resultado. Então, quando você faz uma observação direta, ela acaba sendo mais fidedigna. Por isso que a prioridade é verificar indicadores tanto no ambiente quanto no animal. Um terceiro seriam os comportamentos apropriados, ou seja, você não visualizar, por exemplo, a existência de qualquer estereotipia, observar comportamentos que indicam estado emocional positivo e social, como, por exemplo, o grooming, quando um cavalo encosta no outro e eles vão mordiscar, por exemplo, um mordisca o pescoço ou a cernelha do outro, chamado de grooming. Normalmente eles fazem isso aos pares. Esse é um sinal de que existe uma interação positiva dentro daquele grupo. Então perceba, né, que você consegue verificar sinais para entender os estados emotivos desses animais, tanto positivo quanto negativo. E um quarto princípio é o bom alojamento, onde você vai verificar se aquele animal está em uma boa condição. Então, por exemplo, se você entra na baia, né, e o animal está ofegante, poxa, existe uma chance dele estar em algum estado de estresse térmico, em algum nível de estresse térmico. Então é muito importante. Como você pode ver também medidas, né, no ambiente, como por exemplo, o tamanho dessa baia, se ela é apropriada ou não, a altura do pé direito do pavilhão, o tipo de telha que foi utilizado, né, qual material foi utilizado para construir essa baia. Então são medidas que você faz mensuração tanto no animal quanto no ambiente de forma direta, sem perguntar para ninguém, e aí você, com base nesses 4 princípios, você vai conseguir chegar a uma informação sobre o status, né, de bem-estar daquele grupo. Mas temos dificuldades, né, desafios. Eu gosto de falar que são desafios, não são dificuldades. Dificuldade parece que a gente não quer resolver, né? E desafio não, desafio é vamos lá, vamos topar o desafio. O grande desafio, por exemplo, é você usar os protocolos que foram criados em um cenário europeu e aplicá-los nas nossas condições. Né? Então, existe, por exemplo, uma particularidade nos países nórdicos da água congelar. Então, se você não tem um bebedouro que ele tem uma resistência aqui na bordinha superior que esquenta a água e evita que ela congele, poxa, você vai ter um problema. Né? Perceba que isso é muito particular. No Brasil, nós nunca vamos precisar de uma situação dessa, né? De você ter que ter um bebedouro com uma resistência ao redor para esquentar a água que ali está. Né? No Brasil, nós não precisamos disso, porque é algo bem específico. Então, essas adaptações, elas precisam ser feitas de macro-região para macro-região. Não é? Ou seja, pelo menos assim, né? Hemisfério norte e hemisfério sul. A gente precisa, né? Como nós estamos aqui nos trópicos, a gente vai precisar fazer algumas adaptações. Tá? Além disso, esses protocolos, eles atendem à segunda esfera que eu mencionei, né? Aqueles animais que estão dentro de baia. E como que você avalia os cavalos de lida, né? Que estão fora da baia? E muitas vezes eles não têm um pasto definido, o pasto deles é gigante, você tem que andar muito, muito, muito para chegar lá. E aí, como é que você avalia? Então, são dificuldades e desafios que a gente encontra que nós precisamos resolver. Essa é a grande questão. Então, a gente já tem esses 2 protocolos e no Brasil também foi desenvolvido um certificado chamado de Sela Verde, que ele se baseia naquele conceito de One Welfare, que
tem uma subdivisão para que você não se preocupe apenas com o bem-estar dos animais, mas também com o bem-estar dos trabalhadores, ou seja, daquelas pessoas que estão envolvidas naquele cenário, e também com a conservação ambiental. O que me parece bastante interessante quando nós estamos falando de fazendas, né? Que às vezes vão ter áreas de preservação permanente, né? E que seria de extrema importância, né, que elas estejam elas estejam sendo conservadas de forma apropriada. E esse selo visa juntar essas informações. Claro que algumas adaptações ainda não são necessárias, especialmente para a gente tirar a subjetividade. Esse tipo de certificação não pode ser subjetiva. Eu não posso ter perguntas subjetivas. É preciso ter scores pré-definidos, uma descrição muito clara do que significa cada nível do score e uma observação direta. Eu vejo e anoto. O coxo está quebrado, o bebedouro está funcionando, tem água, a água está suja ou a água está limpa. Nesse sentido, a gente está desenvolvendo junto ao Ministério, né, com a Lisier Pereira Bus, que é responsável lá pela Comissão de Bem-Estar Animal no Ministério, um projeto, né, nós já estamos basicamente acabando esse projeto, que a gente pegou esses dois protocolos que eu falei a vocês, e a gente juntou eles em um só, para fazermos uma adaptação, e aí nós simplificamos. Em vez de ter 3 níveis, né, para cada item, para cada questão desse nosso protocolo, a gente simplificou ele como sendo apropriado ou inapropriado, situações apropriadas ou inapropriadas, certo? Uma divisão, né, só sendo uma resposta binária ali, apropriado ou não apropriado. Por quê? Para facilitar a aplicação desse questionário. Então, a ideia é que os servidores do Ministério vão poder fazer uma fiscalização, nesse caso, especialmente, né, nos locais onde acontece o turf, né, os cavalos de corrida, nos jockeys, e eles vão ter que estar adequados. Né? Se eles fizerem a avaliação e estiver com diversos pontos inapropriados, né, a pessoa que fez essa certificação, ela vai emitir um comunicado ao responsável, ao gestor, e ele vai precisar fazer adequações em um período de tempo. Depois, eles vão regressar ao mesmo jockey para analisar se, de fato, houve alguma modificação, não é? Então, isso é interessante, porque os jockeys, eles precisam de uma autorização do Ministério para funcionar. Não é só os jockeys. Então, a gente começa pelos jockeys. Olha que interessante. Né? Uma coisa liga a outra. E aproveitando que o Ministério vai ter que estar lá dentro para fiscalizar as questões legais de aposta, etc., aproveitando esse ensejo, já fazemos uma avaliação do bem-estar desses animais. Então, veja que uma coisa vai se conduzindo à outra. Uma outra esfera de protocolos são aqueles que são aplicados, por exemplo, nas competições. Então, diversas modalidades hoje em dia já têm a sua própria comissão de bem-estar, onde ela vai fiscalizar o que está acontecendo nas provas. Tá? Então, é extremamente importante a gente ver que existem avanços acontecendo, não é? Mas a gente pode fazer muito mais. Legal que muitas coisas, né, igual você falou, muitas coisas que são estabelecidas, às vezes, na teoria, dependendo do contexto que a gente está trabalhando, né, dependendo de toda essa questão física, a gente não consegue aplicar, né? E falando entre essa relação, né, teoria e prática, existe alguma relação entre a teoria e a prática com relação ao atleta feliz, né? Existe essa relação? Como que funciona, mais ou menos? Essa é uma provocação, né? Eu sempre gosto de fazer provocações para a gente pensar e refletir. Convido vocês a refletir comigo. Pensem comigo. Quem é atleta? Se você definir o atleta como sendo, por exemplo, aquele que tem uma rotina periódica de treinamento, que é submetido a processos de sessões de exercício periódicos incrementais, o cavalo é um atleta. Agora, se você colocar na responsabilidade dele, né, que ele é um atleta por querer ganhar prova, aí nós estamos fazendo algo que me parece um pouco estranho, não é? Porque o cavalo não tem esse discernimento de ganhar prova.
né? Então, nesse aspecto, eu acho que se você definir o cavalo como alguém que quer ganhar a prova, acho que a gente precisa pensar um pouquinho melhor, né, nesse aspecto. Mas definindo o cavalo como sendo, por exemplo, um animal que tem uma rotina de treinamento periódica, sim, ele é um atleta. E esse termo atleta feliz, ele vem sendo colocado em pauta desde mais ou menos dos anos de 2004, pela FEI. A FEI fez um fórum e veio falar do atleta feliz, do cavalo atleta feliz. No intuito, né, com foco principal para falar dos animais de adestramento, que é uma modalidade em que os cavalos ficam com a cabeça bastante abaixada, né, o focinho bem próximo ao peito e muito tenso, muito rígido. Então a ideia era tornar esse movimento mais fluido, né, mais leve, mais confortável para o cavalo, mais parecido com a biodinâmica natural do nosso querido Ecos Cabalos. Né? Então, ela vem com esse movimento e tem conseguido ter um impacto muito forte e importante. E é claro, agora está bem na moda essa palavra de atleta feliz. Eu acho que existe sim, né, respondendo à questão da Camila, existe uma relação de teoria e prática com essa terminologia, né, esse conceito do cavalo feliz. Eu acho que os cavalos podem realizar algum tipo de esporte e gostar daquele esporte. Eu estou falando isso para vocês mediante um trabalho que foi publicado em 2013, tá? Que ele fez o seguinte teste. Era uma arena e os animais eram conduzidos a pé por um ginete, um equitador, a pé, né, pelo cabresto, até um obstáculo. Chegava na frente do obstáculo, eles soltavam o cabresto e o cavalo saltava. E aí, depois do salto, ele conseguia acessar um coxo e ter uma alimentação ali, de algum alimento palatável, tá? Para isso. E foi feito isso sequencialmente. Muito embora ele poderia escolher não saltar. Ele poderia escolher refugar, ou seja, ultrapassar o obstáculo contornando o mesmo e acessar o alimento. E é claro, eles fizeram isso com varas ao chão, depois foram subindo. E eles perceberam o seguinte, até 80 centímetros, os cavalos queriam saltar, eles iam lá e saltava, comia o alimento. Saltava, comia o alimento. A partir do momento que você começou a subir o sarrafo, eu acho que eles começaram a não concordar muito, né? Tá sendo um esforço muito grande eu saltar aqui só para comer esse alimento aí. E aí eles começaram a contornar. Isso foi feito com dois grupos de animais, né? Cavalos que não eram habituados a saltar e cavalos que tinham o hábito de saltar até 1,30. Então, tipo, 80 para ele, de boinha, né? Era brincadeira. Então, assim, o que esse experimento é um experimento, né? A gente precisa fazer muitos outros. Mas o que esse experimento veio mostrar para nós? Que talvez isso seja divertido para os cavalos. Saltar, por exemplo, né? Vamos falar dessa modalidade específica, do salto. Mas até uma certa altura. Pode ser que as grandes competições, os grandes prêmios, né? Que, veja, se coloca uma altura de 1,60, né? Talvez a gente chegue muito próximo do limite biológico, né? O extremo do esforço físico do animal, e isso não seja prazeroso. Pedro, só comentando a respeito que você falou do esforço, né? Geralmente com estímulo eles fazem essa repetição, eles replicam, né, mais vezes do que sem estímulo. Não sei se você oferecer alguma coisa em troca, tem alguma diferença ou não? A gente precisaria testar, né? O pessoal não fez esse teste lá em 2013. A gente teria que testar para ver. Um outro estudo que vem conversar com esse outro, e é do mesmo grupo de pesquisa, né? É um estudo que foi feito em 2016, mais recente. E eles começaram a perceber o quê? Eles analisaram, foi uma coisa muito simples, analisaram comportamentos de conflito durante uma prova de salto. O que seriam comportamentos de conflito? O rechicoteio da cauda, corcove, refugo, movimentação de cabeça na vertical, são comportamentos que a gente entende de conflito. Está acontecendo algum conflito ali naquele conjunto cavalo-equitador. Né? E eles perceberam o quê? Que aqueles animais em provas amadoras, né, até 1,20 m, aqueles animais que exibiram menos comportamentos de conflito foram aqueles melhor ranqueados. Era o que a gente queria ouvir, né? Ou seja, o cavalo que
performance, a sua passada na prova de forma mais confortável, de forma mais relaxada e tranquila, teve um melhor desempenho, né? Então, esses dois resultados são muito curiosos, mas são apenas dois resultados que precisam ser investigados com mais profundidade futuramente. Muito bacana. E é possível a gente diagnosticar esse cansaço físico dos cavalos? É possível sim, Camila, é possível. A gente fez 2 estudos, né, conduzidos com os cavalos de lida, né, usando como modelo os cavalos de lida, mas isso pode ser extrapolado para animais que exercitem-se em qualquer outra atividade. O primeiro deles a gente conduziu usando, por exemplo, a termografia infravermelha. Então a gente começou a perceber que quando os animais terminam o seu exercício com uma temperatura superficial, né, da carúncula lacrimal, dessa parte bem aqui próximinha, né, do olho, desse canto do olho, a gente percebe um aumento de temperatura e ele é muito discreto. E óbvio, tem que ser discreto, porque essa região não vai superaquecer, né? Está perto do encéfalo, nem pode superaquecer. Então, esse discreto aumento de temperatura que você consegue captar por um método que é não invasivo e não intrusivo, te dá um diagnóstico de cansaço físico desse animal. Então, olha só que legal, a gente descobriu isso, e imagina só se futuramente a gente não poderia fazer uma inteligência artificial que colocasse uma câmera termográfica na saída, por exemplo, do paddock, né, ou na saída da pista, captando a imagem de todos os animais, para saber o tamanho do esforço que esse animal realizou durante o exercício lá. Ia ser muito fabuloso, né? Nós não estamos muito longe disso, viu? Agora, na pandemia, alguns empreendimentos, falando de humanos, agora um paralelo, né? Alguns empreendimentos colocaram câmeras, né, de termografia infravermelha na entrada dos estabelecimentos, para detectar o estado febril das pessoas, né? Além daquele próprio sensor que você aproxima, né, alguma região do seu corpo. Então, essa tecnologia não está distante da gente, a gente já tem a tecnologia. O que nós precisamos é de gente da área que realmente queira desenvolver isso aí, porque a tecnologia nós já temos. Uma outra forma, e foi um estudo que nós fizemos também lá em parceria com o pessoal da Suécia, é através do comportamento. A gente analisou cerca de 63 comportamentos. É muita coisa. Foi, assim, bastante exaustivo, mas muito gratificante, porque no final nós chegamos, desses 63, um deles foi assim, uou, muito legal. Tá? Então, o que nós conseguimos perceber com isso? Que a troca de apoio entre os membros torácicos, ela é um importante indicador sobre cansaço físico. Quando o cavalo troca o apoio, né, entre os membros pélvicos, é absolutamente normal. Muitas vezes ele descansa um membro, troca, relaxa, apoia o outro e assim por diante. Muito embora, quando isso acontece no membro torácico, isso não é de maneira nenhuma normal, ou pelo menos numa frequência alta. Então, o que nós percebemos foi que a constatação final é que quando o animal troca mais de uma vez por minuto os membros torácicos, opa, liga-se uma luz de alerta, porque talvez o treino foi forte demais para naquele momento, né? Você excedeu demais o condicionamento, né? O fitness daquele animal. Então, são 2 indicadores aí, termografia, que você precisa ter o equipamento, né, o termógrafo, e o outro que você não precisa ter nenhum tipo de equipamento, apenas o seu olho atento ao comportamento. Muito interessante, né, essa questão dessa troca, né, uma coisa que eu acho que é inovador no sentido do conhecimento desse bem-estar, né, e a dor, ela é um elemento imprescindível para essa avaliação do bem-estar? Sem dúvida, Camila, sem dúvida. A gente, no final, né, no final do meu mestrado, a gente sentiu uma dificuldade muito grande em distinguir se os animais estavam sentindo cansaço físico ou dor. Ou talvez uma mescla entre essas duas sensações. Ainda para nós, hoje em dia, é muito difícil a gente distinguir, porque os mesmos indicadores, né, as mesmas exibições comportamentais que acontecem em estados de dor, também aconteceram em estados de cansaço. E aí, como é que você distingue, né? A maioria dos marcadores biológicos não nos ajudam, né, especialmente na área clínica, ou seja, no dia a dia, porque eles não são específicos e sensíveis o suficiente.
Então, se você analisar um animal, um equino que esteja no hospital veterinário, ele pode, por exemplo, estar com a frequência cardíaca alterada, aumentada. Mas pode ser por causa da dor? Pode. Mas pode ser por conta que ele está num ambiente novo, ele está com medo. Pode ser por conta do isolamento social que ele está sofrendo. Então perceba que outros fatores, né, fatores que a gente chama na estatística de confusão, estão interferindo nesse indicador. Por isso que, na maioria das vezes, os indicadores fisiológicos e endócrinos não nos ajudam muito na avaliação de dor propriamente. Pedro, mas quando você tem uma situação experimental, opa, aí é diferente. Uma situação experimental, o cavalo está adaptado àquele ambiente, ele não está se sentindo sozinho, ele não está isolado, ele não está nervoso. É outra situação. Experimental é uma coisa, nós estamos falando de uma rotina, né? Um atendimento no hospital, que seja. Então, quando você tem essa situação, a nossa melhor opção é a avaliação comportamental. E é isso que a gente fez, né, durante o doutorado, tentar aprimorar algumas escalas para se avaliar dor nos cavalos, que é muito importante para o bem-estar. Então, além de, por exemplo, você diagnosticar se o seu animal está sentindo dor depois de um treinamento, você pode verificar se depois de uma cirurgia, né, esse animal recebeu um tratamento analgésico apropriado. Não é porque um determinado fármaco vai ter uma meia-vida de X horas que você tem que seguir exatamente aquela prescrição. Você tem que analisar caso a caso, certo? Então, muitas vezes, existem alguns fármacos que vão causar um efeito até 8 horas após a sua administração. Mas você precisa analisar. E se antes desse período, por exemplo, 6 horas antes, o animal já começar a expressar comportamentos de dor? Você vai esperar essas 2 horas? Não, obviamente. Se você tiver o conhecimento técnico, você vai lá, avalia a dor do seu animal, quantifica essa dor, dá o diagnóstico que ele está com dor e já faz o tratamento. Então, isso é extremamente importante e ele está muito, muito, muito atrelado com o bem-estar dos animais. Muito interessante. Você tem trabalhado, né, com inteligência artificial na avaliação de dor, né, desses animais. E como que a inteligência artificial contribui para o bem-estar dos animais, principalmente cavalos, né? Camila, quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente já imagina um robozinho fazendo conta, tomando o nosso lugar, atendendo, fazendo um monte de coisa. É verdade? É, mas espera, vamos com calma. Inteligência artificial são coisas muito mais simples do que isso também. Não é só robótica que é inteligência artificial. Qualquer programação que vai ser alimentada automaticamente é uma inteligência artificial. Então, o seu smartphone, quando você está digitando e você digita o nome da sua cidade, faz um teste aí, digita o nome da sua cidade. Qual é a próxima palavra que ele vai te sugerir? É de acordo com as suas respostas. Se eu escrever o mesmo nome que você que está nos ouvindo aí tiver escrito no seu celular, né, no seu smartphone, provavelmente ele vai me sugerir outras coisas. Porque toda vez que eu escrevi essa palavra, por exemplo, São Paulo ou Brasília, eu sempre usei na sequência outra palavra, né? E ele vai se recordar disso. Isso é uma inteligência artificial. Outra inteligência artificial é aquela que codifica a sua fala em texto. Já usaram esse recurso? Também tem em alguns aplicativos. Você fala e ele transcreve. Isso é uma inteligência artificial que está na nossa vida, né? Todos aqueles aplicativos que usam GPS, que nos conduzem, né, nos veículos aí, ou, por exemplo, em bicicleta, a pé, conforme você esteja, isso também é uma inteligência artificial. E a inteligência artificial também pode estar a nosso serviço do bem-estar animal especificamente. Na avaliação de dor, o que a gente tem trabalhado é entender a importância de cada comportamento. Vamos a um exemplo. Existem diversos comportamentos que nos indicam que os animais estão sentindo dor. Alguns desses comportamentos, eles são entendidos dentro de uma esfera de não específicos. Por quê? Ele é uma agitação considerável, ele está inquieto, a cabeça está baixa, ele está irritado. São o quê? Comportamentos gerais, mudanças de humor. Não é nada específico. Ou, por exemplo, com relação à alimentação, com
como, por exemplo, em relação à atividade dele, ele está menos ativo, mais disperso, se locomove menos, está menos interessado nas coisas que acontecem ao redor, certo? São comportamentos de manutenção, eles vão existir de qualquer forma, todo cavalo vai andar, todo cavalo vai prestar atenção no ambiente, todo cavalo vai comer, vai se alimentar. Mas algumas sensações, né, como por exemplo o fenômeno da dor, vão causar uma alteração nesses comportamentos. Concorda? Além disso, nós temos uma segunda esfera, que são aqueles comportamentos específicos. Ou seja, quando o cavalo está sentindo alguma dor visceral, ou na região inguinal, por exemplo, depois de uma orquiectomia, ele normalmente, se ele tiver com dor, ele pode tentar escoiciar o seu próprio abdômen, não é? Tentando dar um chute no seu próprio abdômen. Isso é totalmente não normal. Ele não é um comportamento que você vê um animal no pasto chutando a própria barriga. Né? Isso não existe, tá? A não ser que ele estiver com dor. Né? Ou, por exemplo, num caso assim, né, também traçando um paralelo, num caso que esse animal estiver num local de alta infestação de insetos. Já vi isso acontecer. Então não era dor, era por conta dos insetos. Mas você vê, são só duas situações. Em natureza, na sua vida regular, normal, ele não vai expressar esse comportamento. Situações muitas vezes estão refletindo o incômodo do animal, né? Com certeza, né? São comportamentos que refletem o desconforto desse animal. Então, percebam que dentro dessas duas esferas, né, ou seja, comportamentos de manutenção e comportamentos específicos de dor, você vai fazer um compilado de todos eles e montar uma escala. Então, você vai olhar para o seu animal e falar, como é que ele está interagindo com o ambiente? Dessa forma. Como é que ele está interagindo com os outros animais? Dessa forma. Como é que ele está se locomovendo? Dessa forma. Ele fez esse comportamento? Não. Fez aquele? Sim. Você vai montando essa escala. E no final, ela vai te dar uma ideia, uma pontuação, né? Qual que é o nível de dor que esse animal está sentindo. Parece muito bom, né? Bacana, mas tem alguns probleminhas, algumas dificuldades. A primeira dificuldade, que é que nós estamos trabalhando agora, nesse exato momento, são com as ponderações. Exato, ponderações. Lembra quando você estava na escola e que a prova de matemática valia mais do que a prova de artes e a prova de inglês valia mais do que a prova de educação física e assim por diante? Não tem pesos de importância? Pois é, não estou aqui discutindo isso, é só um exemplo, tá? Do que deve ter um peso maior ou menor, mas é só para você dar o start de você lembrar disso, tá bom? Quando nós estamos falando desses comportamentos, também tem isso. Às vezes, alguns comportamentos são muito mais importantes, muito mais pesados para avaliação de dor do que outros. E nós precisamos levar em conta isso no nosso modelo matemático. E aí é claro que entra a inteligência artificial, que você coloca dentro de um smartphone. Nós estamos desenvolvendo um aplicativo que você vai pontuar no seu próprio smartphone o que o animal está fazendo, né, qual é o comportamento que ele está apresentando ali, e por trás disso, né, vai ter uma equação para calcular, né, o quanto esse animal está sentindo de dor em porcentagem, e te dá esse resultado. Né? Esse é o mais legal. E um segundo passo, que é que nós estamos preparando agora, e alguns grupos já vêm até fazendo, é fazer o reconhecimento automático. Ou seja, você mantém uma câmera fixa filmando o animal, coletando informação, essa informação vai para um banco de dados e uma inteligência artificial, né, uma rede neural, vocês certamente já devem ter ouvido falar sobre esse termo, de redes neurais artificiais, ela vai classificar aquela imagem, vai reconhecer, por exemplo, onde que é o olho do Pedro. Eu venho aqui, percebo que é essa parte. Ela se aproxima aqui e vai ver como é que está o estado desse meu olho, né? Ele está aberto? Ele está fechado? Ele está meio aberto, meio fechado? Que jeito está esse meu olho? E vai classificar. Pedro, como que a inteligência vai saber se aquilo é dor ou não? Ora, aí é que entra a informação técnica das pessoas que trabalham com isso. Você, como técnico, vai dizer para o seu computador, né, para o seu algoritmo, quais são as imagens que têm dor e quais são as imagens que não têm dor. Você vai dar essa informação para ele. E ele vai começar a treinar. E aí ele vai treinar uma vez e vai ter uma comparação. O Pedro falou que em 50 casos desse banco de dados eram dor. E eu consegui diagnosticar 30. Nossa, de 50 para 30 tá uma diferença muito ruim. Vamos tentar de novo. E ele tenta mais uma vez.
Ah, agora de 50 casos eu acertei 35. Melhorou, hein? Mas ainda está muito distante. Vamos de novo. E ele vai aprendendo, né, a distinguir essas situações, desde que tenha um gabarito. Não é? Quantas vezes ele vai fazer isso? 1000 vezes? 10.000 vezes? Né? É preciso uma capacidade computacional muito grande. E também porque é um ciclo de fluxo contínuo. As imagens vão sendo capturadas em tempo real, a todo instante, e vão sendo processadas a todo instante. Existem até algumas inteligências artificiais que elas buscam, né, elas buscam a máxima capacidade. Então é uma programação, é uma inteligência que tem duas vertentes. Uma inteligência, né, um modelo vai começar a tentar separar os animais, quem tem dor, quem não tem, quem tem dor, quem não tem, quem tem dor, quem não tem, e uma segunda, ela tenta sacanear. Ela pega o mesmo banco de dados, cria uma situação fake, uma situação onde tem um erro, e joga para a primeira avaliar. Fala, vamos ver se é boa mesmo. E ela manda lá. Então, olha só o que nós somos capazes de criar. A gente criou uma modelagem para fazer uma distinção, uma classificação, e uma segunda modelagem para sacanear a primeira. Não, estou brincando, não é para sacanear, né? É só para vocês entenderem aqui. Mas é para ela dar um double check, é para ela verificar duplamente a capacidade, né, de classificação, de discernimento, de diagnóstico dessa primeira modelagem. Então, isso é inteligência artificial. Mas percebam que por trás dela, primeiro, existe alguém para fazer os códigos, para codificar, existe um programador, existe alguém da estatística para poder dizer quais são os métodos que nós vamos usar para fazer essa classificação. E existe o profissional do bem-estar, que precisa falar para eles, isso aqui é apropriado, isso aqui não é apropriado. Baseado em quê? Baseado na espécie, baseado nos conhecimentos, baseado nas necessidades comportamentais da espécie. Tá? Então a gente precisa entender isso tudo, né? E já saiu, né? Já temos um artigo, inclusive brasileiro, né? Também lá do professor Adroaldo Zanella, da USP de Pirassununga, trazendo uma primeira investigação, né, por redes neurais artificiais de expressões faciais de dor em animais. E a gente tem que fazer um mix disso tudo, né? Além de criar um modelo para ele poder classificar qual animal tem ou não tem dor, eu também tenho que entender quais são as principais características faciais, por exemplo, para a dor. Se a gente pegar um exemplo aqui, vamos lá. Com certeza vocês já devem ter visto alguma escala de expressão facial em cavalos. Ela tem alguns itens. Um desses itens é, por exemplo, os olhos. Os olhos do cavalo podem estar abertos, normalmente, parcialmente fechados ou completamente fechados. Muito bem. Então, completamente aberto, não tem dor, tá ok? Semicerrado, né, semiaberto, ele tem uma dor leve, moderada, e fechados, uma dor mais intensa. Muito bem. Mas sempre que o animal está com os olhos fechados, ele tem dor? Não. Existe uma dualidade aí. Um animal que está cansado também apresenta olhos fechados. Um animal que está dormindo também tem olhos fechados. Um animal que está relaxado também tem olhos fechados. Um animal que está tranquilo também tem olhos fechados. Então perceba que nós estamos falando de emoções díspares para uma mesma exibição comportamental. E a gente tem que ensinar isso para o programa, certo? Não é porque tem o olho fechado que eu vou classificar como dor. Peraí, inteligência, você precisa ver o seguinte, quando tem uma configuração facial de dor, olhos fechados, focinho contraído, músculos mastigatórios contraídos, olheira para trás, pode ser dor. Toma cuidado. Agora, se olhos estão fechados, focinho está relaxado, músculo mastigatório está relaxado, o animal está descansando ou talvez dormindo, não é dor. Então percebam que existe o contexto, ou seja, a relação do indicador olhos com os outros indicadores, com as outras unidades de ação facial, e também o peso deles, a importância. Me parece que para a dor, né, a gente fez um outro estudo, né, lá junto do pessoal de Jabuticabal, né, do LAFEC, coordenado pelo professor Guilherme Ferraz, a gente trabalhou um outro aspecto, né?
a gente foi entender qual a importância de cada uma das expressões faciais. E a gente pôde perceber que a contração do focinho para os cavalos, ela é muito mais importante do que os olhos. Por quê? Porque um animal que está relaxado pode estar com os olhos fechados, dormindo, cansado e com dor. A mesma coisa as orelhas. As orelhas se mexem muito, muito, muito. Então, a chance de você errar se você olhar só a orelha é grande. Não é? Enquanto você olhando os músculos mastigatórios e a contração do focinho, nos pareceu mais relevante, ou seja, ela tem um peso maior, uma importância maior para a avaliação de dor. Então percebam que se a gente fizer um compilado disso tudo, seria muito legal, né? Já pensou? Se a gente tivesse uma câmera à nossa disposição, colocada na baia para a gente filmar um animal num pós-operatório, ou depois que ele saiu de uma prova, ia ser extremamente interessante. E a gente ter esses algoritmos por trás. Pedro, nós estamos distante disso? E agora vem a notícia boa, né? Não, nós não estamos. Porque em humanos, na medicina humana, nós estamos basicamente uns 10 anos atrasados, tá? Na medicina humana, nós já temos isso. Você tem isso no seu celular, provavelmente. O seu smartphone tem reconhecimento facial. Você bota a sua carinha lá, faz assim, pronto, é você, né? Mas, assim, tem problemas. Eu já vou falar um problema que eu tive, tá? Eu fui, por exemplo, tirar minha CNH online e ela não reconheceu. Por quê? Eu uso barba faz 3 anos. E antes não usava. E a inteligência artificial não reconheceu. Não, esse não é o Pedro. O Pedro tem alguma coisa aqui, né? Ele não sabe que isso é barba, mas ele tem alguma coisa aqui que não está igual na foto, então ele não autorizo. Então você percebe que tem desafios. Óculos, a mesma coisa. Se você mudar muito o seu óculos, opa, vai dar problema. Tá? Se você fizer uma cirurgia, né, mudar a configuração facial. Então percebam a importância disso, não é, para o bem-estar. A gente está chegando, tá? Com humanos, a gente já tem, por exemplo, humanos acamados que estão em estado vegetativo, na UTI, por exemplo, tem uma câmera que fica na frente da maca e ele consegue captar as expressões faciais do humano e diagnosticar se ele está sentindo dor ou não em tempo real. E já dá essa informação para a melhor conduta médica. Veja bem o que eu estou falando. Quem toma a decisão, a conduta final, não é a máquina, é o humano. O humano vai precisar analisar aquele laudo, vai precisar analisar aquele relatório que a máquina está fornecendo, para depois tomar a decisão. Em cavalos, a inteligência artificial ela tem ajudado bastante nessa parte de dor. Mas uma outra parte, Camila, que é muito importante também, é no diagnóstico subclínico de claudicação. Muitas vezes os animais, eles estão com uma claudicação, uma dor, não é? Muito leve. E que se você coloca o animal para trotar, ele não sente, mas ele vai sentir se você colocar ele num esforço físico. Não é? Tem algumas técnicas, né, para você chegar a esse diagnóstico que nós chamamos de subclínico. Né? Mas quando eu estive lá na Suécia, eu tive a oportunidade de ver uma inteligência artificial trabalhando. Então os caras colocam, né, colocado alguns marcadores, né, alguns landmarks no corpo do animal, e ele vai trotar dentro de uma sala com vários receptores desses sinais, e uma inteligência artificial vai mostrar se aquele andar, né, se aquele movimento está sendo sincronizado dos ambos os lados, e se ele está sendo contínuo, ou se está acontecendo algum tipo de falha ali, né, de manqueira, de claudicação, que a gente não consegue perceber a olho nu. Né? Então, olha que legal, que ponto nós chegamos. Imagina se você instala uma câmera dessa, com essa capacidade, antes, por exemplo, de uma prova, e você diagnostica, olha, esse animal não pode fazer a prova, porque, por exemplo, ele tem uma claudicação subclínica que não foi vista a olho nu. A máquina faz. Ela não veio para substituir, todo mundo faz essa pergunta, né? Ah, mas vai substituir a minha função, eu vou deixar, nananana. Olha, minha resposta é depende. Se você faz um serviço que ele é repetitivo, a grande chance é que ele deixe de existir, porque a máquina vai fazer esse serviço para nós. Né? Se você... hoje em dia ninguém sabe o número de telefone dele. Ninguém armazena essa informação mais, porque está tudo gravado. A máquina faz isso para nós, né? Grava os números do telefone. Então, muitos outros serviços,
às vezes vão ter uma atualização, se assim posso dizer, não é? Especialmente se você partir ainda mais um pouquinho, né, para veterinária, você tem, por exemplo, diagnósticos, né? Ou seja, ultrassonografia, radiografia, ressonância magnética e tomografia. Esses exames podem ser tranquilamente avaliados pela inteligência artificial para diagnosticar uma coisa específica, né, gente? Se você mostrar o caminho para ele, ele vai lá e acerta, não é? E é claro, como eu falei, a decisão, a conduta final é do humano e não da máquina. Então, nesse sentido, não tem como eles dominarem, né, a nossa situação, né? Essa é talvez uma fantasia que se tem, né? Mesmo porque eles são criados por nós mesmos, né? Então, eu acho que a inteligência artificial tem muito a contribuir para o bem-estar. A gente só precisa encontrar pessoas que gostam de codificar, que gostam de estatística e que entendam de bem-estar animal. Ou juntar todo mundo numa sala e falar assim, galera, vamos conversar. Muito bacana. Parece que além desse peso, o número, né, de variáveis dentro dessa variação facial também influencia, né? Quanto mais variáveis são analisadas, melhor é essa avaliação, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Você não pode fazer uma avaliação singular. Só olhos, ou só boca, ou só nariz. Não é? Por exemplo, narinas dilatadas é um sinal de dor. Se você chega na baia, o animal está com as narinas dilatadas, está enorme. Pode ser estresse térmico. E aí? Não tem nada a ver com dor, estresse térmico. Então, assim, você pode ter um diagnóstico falso positivo. Então, você tem que ter uma combinação, né, que eu costumo chamar de configuração facial. Isso, mais isso, mais isso, mais isso é dor. Isso, mais isso, mais isso, mais isso é cansaço. E assim por diante. Para que você tenha isso. E por mais óbvio que pareça, a gente não faz isso ainda. Por mais óbvio que pareça. Outra coisa óbvia, né, Camila, eu acho interessante falar, é que a gente descobriu isso ano passado, publicamos um artigo ano passado sobre isso. A avaliação de dor tem muitos fatores que interferem, né, na avaliação em si de dor. E um fator importantíssimo é a hora do dia. O cavalo, ele tem um ciclo, né, circadiano e circanual, importantíssimo, que rege o seu comportamento, não é? Que rege a hora que ele dorme, a hora que ele acorda, por que ele sente vontade de caminhar nessa hora e não na... Enfim, tudo isso é regido por esse ciclo circadiano, que é influenciado pelas ações do ambiente, que vão causar alterações endógenas, né? E que vai motivar ele a fazer uma coisa ou não, ou fazer outra, certo? E o que a gente não se dá conta é que o cavalo, ele é um animal diurno, né? Parece meio óbvio o que eu estou falando. Mas não é tão óbvio assim, porque se você ingressa com o animal na cirurgia na hora do almoço, né, ou 10 da manhã, ele vai sair lá para as 4, 5 da tarde. Aí ele acordou lá para as 7 da noite, aí você vai avaliar a dor às 7 da noite, né? Só que você fez a primeira avaliação às 10 da manhã. Como que você compara 10 da manhã com 7 da noite? É óbvio, né, que a movimentação desse animal vai estar diferente, que a locomoção vai estar diferente, a atenção que ele está tendo ao ambiente, não é? Porque no ciclo circadiano dele, ele não é para estar atento àquela hora, não é? Então a gente chama isso de efeito de confusão. E por mais que isso nos pareça óbvio, não é? Quando eu digo cientistas do mundo todo estudando avaliação de dor em cavalos, esse fator foi ignorado. E é extremamente importante, porque atividade e locomoção são 2 itens que tem em todas as escalas, né? Então a gente precisa levar em conta esses efeitos de confusão. Notem que tem muito a fazer ainda, né? A gente fica pensando, né, a respeito de toda essa alteração do clima, né, que a gente vem passando, aquecimento global, tanto que isso também vai interferir nesses ciclos circadianos dos animais como um todo, né? Você tem período de maior exposição de calor, que a gente não tinha, por exemplo, há 10 anos atrás, né? Com certeza, né? Naquele banco genético, que era preparado para aquele ambiente, não é? E aí algumas alterações vão ser feitas, e a gente vai notar, e a gente tem que acompanhar isso. Esses dias eu estava fazendo um modelo super complexo de machine learning, um negócio que a gente chama de random forest, com um monte de coisas, é muito legal, divertidíssimo. E aí eu peguei para comparar, fiz um modelinho mais simples, fiz uma regressão logística. E aquilo me deu
uma lição interessante. Eu fiz um modelo super complicado, que ele fazia mais de 1000 árvores, era um negócio assim, que demorava 5 minutos para rodar no computador. Era demorado. E aí a minha regressão logística, ela foi mais eficiente do que a minha super floresta, né, que é a minha random forest. O simples é belo, né? Parcimônia, parcimônia, essa é a palavra. E aí, conversando com um amigo meu estatístico, né, ele falou, ele me disse algo muito interessante, né, ele falou, Pedro, a ciência não é a finalidade, a ciência é o meio, porque são as descobertas, é o tempo todo descobrindo coisas novas e aprimorando. Então, é nesse processo que nós estamos, né? Eu acho que o Brasil tem muito a se fazer ainda na questão de bem-estar animal para os cavalos. E o que me deixa feliz é que nós temos pessoas qualificadas para isso aqui. É só a gente se juntar e começar a fazer. Muito bacana. Pedro, a gente está chegando no final, né, dessa super contribuição, super aula que a gente está tendo aqui de vários conhecimentos, né? Tem alguma coisa que você gostaria de falar com relação a todo esse tema, né, as perspectivas futuras, que não foi perguntado? Algum outro detalhe? Tem. Eu acho que quando a gente fala de bem-estar animal, a gente sempre pensa em fome, sede, dor, estresse, cansaço, fadiga, mas a gente não pensa em felicidade, em satisfação, que são, que compõem a esfera positiva dessa nossa régua de bem-estar animal, né? Que é o bem-estar animal positivo. Ele vem tido uma preocupação maior com isso de 2010 para cá, né? De forma mundial, né? O pessoal tem, opa, peraí, não basta o animal não estar expressando coisas ruins, ele também tem que expressar sentimentos positivos, né? Então é extremamente importante a gente verificar como que está a vida do nosso cavalo, né? Uma das formas da gente verificar esse bem-estar animal positivo são os estados emocionais relacionados a isso, como, por exemplo, felicidade através de brincadeira. Difícil você ver brincadeira no cavalo, né? É muito difícil. Se for potro, é mais fácil. Agora, um cavalo adulto já é mais difícil. Uma outra forma é a satisfação, que está atrelada ao controle do ambiente. Ele pode comer a hora que ele quer, ele pode sair da baia a hora que ele quer, ele tem controle das suas decisões, ou ele vive num ambiente completamente estéril e sem controle. Quanto mais controle ele tem, melhor vai ser a qualidade de vida dele. A professora Mária Dawkins já veio falando isso para nós desde 2008, né? Ela veio publicando, olha, um bem-estar bom é quando o animal está saudável e tem o que quer. Esse ter o que quer é esse controle, não é? É claro que você não vai abrir um saco de ração e oferecer para ele, não é? Porque ele, como espécie, como é com os cavalos, não aprendeu a lidar com isso. Ele não tinha concentrado da forma como a gente oferece para eles na natureza, mas ele tinha forragem. Então, algumas decisões você vai ter que o restringir, não é? Mas o quanto mais controle ele tiver da situação, não é? Ele tem um local que é abrigo e tem um local que ele pode caminhar. Ele escolhe. Ele sabe quando está sol forte, que ele quer uma sombra, ele sabe quando ele quer beber água, quando ele quer comer. Então, isso é muito importante e às vezes a gente se esquece. A gente quer controlar tanto, né? Quer colocar tanto controle, quer proteger tanto de todos os meios possíveis, e a gente acaba esquecendo que ele é cavalo. E cavalo é um ser vivo, senciente, que precisa tomar suas próprias decisões, né? Que a vida não precisa e não pode ser estéril e enfadonha. Ela precisa ser apreciada, gostosa, bacana, não é? Então, que os amantes dos cavalos possam refletir sobre esse lado positivo do bem-estar, né? E também pensar em tudo que os cavalos, né, como espécie, vem proporcionando para o Homo sapiens sapiens. E a conclusão que eu chego é que eles são bonzinhos demais. A gente já os submeteu a tantas situações assim custosas, né, energeticamente, e eles são fiéis, eles seguiram, né, conseguimos. Acho que está na hora da gente agora, como espécie, partir um pouco daquela premissa, né, do Franz de Waal, que
ele coloca em xeque, né? Será que nós somos inteligentes o suficiente para saber o quanto inteligentes são os animais? No caso, o cavalo. Então, assim, vamos colocar o cavalo em mais evidência, as suas vontades, né? Isso tem a ver com o bem-estar. E não só o nosso prazer, não é? Então, essas são as minhas palavras finais. Pedro, agradeço demais a contribuição, muito legal, né? Uma série de informações que eu acho que é novo, né? Principalmente para quem trabalha na área também. Então, queria agradecer a sua participação aqui. Pessoal, acompanhe nossa série, né, do bem-estar animal, vai estar dentro do portal UpQuesta, também no podcast. E aqui a gente agradece a participação do Pedro, trazendo essa contribuição tão importante de bem-estar animal em equinos. Pedro, muito obrigado. E que a gente possa continuar conversando sobre isso, né, dentro de outras oportunidades. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade e agradeço a você a paciência de me ouvir. Obrigado.